Capítulo 1. Do berço a Cristo. Scott. Sou o mais novo dos 3 filhos de Molly Lou e Fred Han. Batizado como presbiteriano, criei-me num lar nominalmente protestante. A religião tinha pouco significado tanto para mim como para minha família, e mais por razões sociais do que por convicções profundas. Recordo a última vez que fui à igreja que a minha família frequentava. O ministro pregava unicamente sobre as suas dúvidas a respeito do nascimento virginal de Jesus e da sua ressurreição corporal. Levantei-me no meio do sermão e saí. Lembro-me de ter pensado, não sei com certeza em que é que acredito, mas pelo menos sou suficientemente honesto para não me levantar e atacar as coisas que se supõe que tenho que ensinar. Também me interroguei, por que é que este homem não deixa pura e simplesmente o seu ministério na igreja presbiteriana e se junta aos que partilham as suas crenças? Mal sabia eu então que acabava de assistir a um presságio do meu próprio futuro. Tudo o que fazia, correto ou incorreto, fazia-o com paixão. Como um adolescente típico, perdi todo o interesse pela igreja e comecei a interessar-me muito pelo mundo. Em consequência, depressa me vi metido em encrencas. Catalogado como delinquente, tive que comparecer ante o tribunal de menores. Confrontado com uma sentença que me condenava a passar 1 ano num centro de detenção por uma série de acusações, a custo consegui que a alterassem por 6 meses de liberdade condicional. Ao contrário de Dave, o meu melhor amigo, fiquei assustado ao ver onde tinham ido parar as coisas. Sabia que algo tinha que mudar. A minha vida desmoronava-se rapidamente e eu andava à deriva. Dave era indiferente. Sabia que era católico, mas quando se gabou de mentir ao sacerdote na confissão, pensei que já tinha ouvido demais. E falam de hipocrisia, tudo o que consegui dizer foi, Dave, como me alegra saber que nunca terei que confessar os meus pecados a um padre. Que pouco sabia eu. No primeiro ano do ensino médio, o Senhor pôs no meu caminho um estudante universitário chamado Jack. Era um responsável da Young Life, um movimento fundado para partilhar o evangelho com rapazes difíceis e sem fé, como eu e os meus amigos. Jack chegou a ser um bom amigo e a nossa relação significou muito para mim. Costumava vir jogar basquete, ficava conosco depois das aulas, e por fim levava-nos a casa no seu carro. Depois de nos conhecermos um pouco melhor, Jack convidou-me para um encontro da Young Life. De forma educada respondi, não, obrigado. Não tinha a menor intenção de assistir a uma reunião de tipo religioso, mesmo que não fosse numa igreja. Jack mencionou então de passagem que certa moça, chamada Kate, iria estar lá. Devia saber que Kate era a jovem que eu estava tentando namorar naquele momento. Disse-lhe então, vou pensar. O Jack continuou então a explicar-me que um dos principais guitarristas de Pittsburgh, um tal de Wall, tocava nas reuniões, e ficava depois para improvisar com algum guitarrista interessado. Naquele ano, como Jack sabia bem, a guitarra tinha se convertido praticamente na minha religião, afastando outras atividades menos úteis. Pelo menos agora, eu tinha uma boa desculpa diante dos meus amigos para ir à reunião da Young Life. E fui. Falei bastante com Kate e depois improvisei com Wall, que era realmente assombroso com a guitarra, ensinou-me inclusive alguns arranjos. Voltei na semana seguinte, e na outra e na outra. Todas as semanas, Jack dava uma palestra na qual fazia com que as histórias do Evangelho acerca de Jesus ganhassem vida. Depois desafiava-nos com a mensagem básica do Evangelho. Éramos pecadores necessitados de salvação, e Cristo morrera na cruz para pagar pelos nossos pecados. Tínhamos que escolhê-lo como nosso Salvador e Senhor para sermos salvos, não era algo automático. Ouvia-o, mas não ficava muito impressionado. 1 mês mais tarde, Jack convidou-me para um retiro. Não, obrigado, tenho outros planos. Então acrescentou que Kate estaria lá durante o fim de semana. O homem astuto. Os meus outros planos podiam esperar. O pregador do retiro apresentou o evangelho de um modo simples, mas ao mesmo tempo motivador. Na primeira noite disse-nos, repare na cruz. E se tiver a tentação de não levar a sério os seus pecados, lance um olhar intenso e demorado para ela. Fez-me dar conta, pela primeira vez,
de que foram os meus pecados que cravaram realmente Jesus na cruz. Na noite seguinte interpelou-nos de outro modo. Disse: se você tem a tentação de tratar superficialmente o amor de Deus, olhe de novo para a cruz, porque foi o amor de Deus por você que colocou Cristo na cruz. Até esse momento eu tinha considerado o amor de Deus como algo puramente sentimental. Mas a cruz não tem nada de sentimental. Aquele homem interpelou-nos depois a comprometer-nos com Cristo. Vi um bom grupo de companheiros à minha volta responderem que sim, mas eu me contive. Pensei: não me quero deixar levar pela emoção. Prefiro esperar. Se isto é certo hoje, também o será amanhã, ou daqui a um mês. Deste modo voltei a casa, adiando qualquer decisão de entregar a minha vida a Cristo. No retiro, comprará 2 livros. Uma noite, quase um mês mais tarde, li de uma vez Saiba Por que Crê, de Paul Little, e vários capítulos de Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Ambos ofereceram respostas a muitas das minhas perguntas acerca da evolução, da existência de Deus, da possibilidade dos milagres, da ressurreição de Jesus e da veracidade das Escrituras. Por volta das 2 da manhã, apaguei a luz, dei meia volta e rezei: Senhor Jesus, sou um pecador. Creio que morreste para me salvar. Quero entregar-te a minha vida agora mesmo. Amém. Adormeci. Não houve coros angélicos, nem trombetas, nem sequer uma torrente de emoções. Tudo pareceu totalmente irrelevante. Mas de manhã, ao ver os 2 livros, recordei a decisão e a oração da véspera, e soube que alguma coisa tinha mudado. Os meus amigos também notaram a diferença. O meu melhor amigo, Dave, um dos rapazes mais populares do colégio, percebeu que eu já não queria continuar fumando maconha. Chamou-me à parte e me disse: Scott, não se ofenda, mas não queremos que continue andando conosco. Os outros e eu pensamos que você é um informante dos tiras. Olhe, Dave, respondi, você sabe muito bem que eu não sou nenhum espião. Bom, não sabemos o que você é, mas o fato é que mudou, e já não queremos ter nada a ver com você. Boa sorte. E se afastaram. Fiquei atordoado. Apenas um mês depois de me ter comprometido a seguir Cristo, ficava sozinho, sem nenhum amigo no colégio, senti-me atraiçoado. Voltei-me para Deus e disse-lhe: Senhor, eu te dei a minha vida e tu me tiras os meus amigos. Que tipo de tratamento é este? Embora não o pudesse saber nesse momento, Deus pedia-me que sacrificasse algo que se interpunha na minha relação com Ele. Foi um processo duro e lento, mas ao longo dos 2 anos seguintes, desenvolvi amizades sólidas, autênticas e sinceras. Antes de acabar o 2º ano, experimentei o poder transformador da graça de Deus na conversão. Ao longo do ano seguinte senti a ação do Espírito Santo de uma forma pessoal e vivificante. Como consequência, cheguei a sentir uma fome insaciável da Escritura. Apaixonei-me totalmente pela Palavra de Deus, guia infalível para a nossa vida de cristãos, e pelo estudo da teologia. Dediquei os 2 últimos anos do colégio a tocar guitarra e a estudar a Escritura. Jack e seu amigo Art me explicaram a Escritura. No último ano, Art levou-me com ele a algumas aulas, que frequentava no seminário, com o Dr. John Gersner. As personagens da história cristã que mais me atraíam, e de que o Jack e o Art estavam sempre falando, eram os grandes reformadores protestantes, Martinho Lutero e João Calvino. Comecei por estudar o modo como Martinho Lutero redescobriu o Evangelho, separando-se completamente da Igreja Católica, assim pensava eu. Comecei a devorar as suas obras. Em consequência, tornei-me muito enérgico nas minhas convicções anticatólicas. Estava de tal modo convencido que, na aula de inglês da doutora Dengler, decidi fazer o trabalho final do colégio sobre as ideias de Lutero. Isso me levou a assumir a missão de corrigir e libertar os católicos, acorrentados pelo antibíblico legalismo da justificação pelas obras. Lutero convencera-me de que os católicos pensavam que se salvavam pelas obras, embora a Bíblia ensinasse a justificação exclusivamente pela fé, ou sola fide. Em certa ocasião, Lutero declarara do púlpito que podia cometer adultério 100 vezes ao dia e que isso não afetaria a sua justificação.
diante de Deus. Obviamente, era uma figura de retórica, mas impressionou-me, e comentei-a com muitos amigos católicos. Não vale a pena negá-lo, o anticatolicismo pode apresentar-se como algo muito razoável. Se a hóstia que os católicos adoram não é Deus, e eu estava convencido que não era, então a idolatria e blasfêmia o que fazem os católicos ao ajoelharem-se e adorarem a Eucaristia. Estava convencido disso e fazia tudo o que podia para difundi-lo. Mas entendam, este anticatolicismo ardente brotava do zelo por Deus e de um desejo caritativo de ajudar os católicos a serem cristãos. E a verdade é que eram os católicos quem ganhavam de mim na bebida e no falar palavrões antes de eu me tornar cristão, por isso, sabia bem de quanta ajuda precisavam. Naquela época, saía com uma moça católica, e partilhei com ela o que era considerado como a Bíblia do Anticatolicismo, um livro, que hoje sei que está cheio de descrições enganadoras e de mentiras sobre a Igreja, intitulado Roman Catholicis, de Lorraine Boitner. A minha namorada leu e escreveu-me depois uma nota, agradecendo e dizendo que nunca mais voltaria a ir à missa. Posteriormente, distribuí exemplares a muitos outros amigos. Com total boa-fé, idêntica cegueira, dava graças a Deus porque me permitia servi-lo desse modo. A minha avó Han era a única católica dos 2 ramos da família. Era uma alma discreta, humilde e santa. Como eu era considerado o único membro religioso da família, o meu pai deu-me os seus objetos religiosos quando ela morreu. Olhei-os com repugnância e horror. Peguei no terço e o parti dizendo: meu Deus, livra-a das cadeias do catolicismo que a deixaram prisioneira. Destruí também os livros de oração e joguei-os fora, esperando que essa superstição sem sentido não tivesse condenado a sua alma. Tinha aprendido a ver essas coisas como um excesso de bagagem inventado pelos homens para complicarem um evangelho muito simples e salvador. Não sinto qualquer orgulho por ter feito estas coisas, mas conto-as para mostrar como são profundas e sinceras as convicções anticatólicas de muitos cristãos evangélicos. Eu não era anticatólico por uma espécie de fanatismo mal-humorado, era anticatólico por convicção. Um episódio reforçou tudo isto. No final do último ano, ia um dia a caminho do colégio para um ensaio, quando passei em frente da casa daquele que tinha sido meu melhor amigo, Dave. A luz estava acesa e pensei, pelo menos tenho que lhe dizer adeus, antes de terminar o ensino médio e ir para a universidade. Praticamente não o tinha visto nos 2 últimos anos. Toquei a campainha, a mãe de Dave abriu a porta e convidou-me a entrar. Creio que tinha ouvido dizer que me tinha tornado muito religioso, estava feliz por me ver. Quando entrei, Dave descia as escadas enquanto punha o casaco. Ao ver-me parou de repente. Scott. Dave? Vem cá, sobe. De início, a situação foi um pouco tensa. Depois, começamos a falar sem parar. Rimos e contamos piadas, como nos velhos tempos. O que pareciam 15 minutos acabaram por ser mais de 2 horas. Esqueci completamente o ensaio. Enquanto lamentava o fato, de repente, lembrei-me. Mas espera. Você estava saindo. Desculpe. Devo ter estragado seu plano. De repente a sua expressão mudou. Por que você apareceu esta noite? Perguntou-me. Foi só para me despedir e te desejar felicidades. Mas por que esta noite? Não sei. Atrapalhei alguma coisa importante para você? Olhei para aquele amigo, que tinha sido tão atlético, engraçado e popular, e a sua voz tremia. Quando você chegou, meteu a mão no bolso e tirou uma corda de 2 metros com um nó corrediço num dos extremos, eu ia me enforcar. Esta tarde subi numa árvore do velho horto de macieiras, decidido a isso, quando passaram 2 meninas. Pensei então que já tinha arruinado a minha vida, por que é que eu tinha que arruinar também a delas? Decidi então voltar à noite, depois de escurecer. Ia para lá quando você chegou. Começou a chorar e pediu-me que rezasse por ele. Abraçamo-nos e comecei a pedir por ele nesse mesmo instante. Ao sair de sua casa, vi um crucifixo pendurado na parede, perto da porta principal, e pensei,
Que pena Dave nunca ter feito caso do Evangelho. No caminho para casa, detive-me a olhar para as estrelas e disse a Deus: Senhor, eu não sabia o que Dave ia fazer, mas tu sabias, não é verdade? Se pode servir-te de gente como eu para ajudar um rapaz como Dave. Aqui me tens. Usa-me mais, especialmente para ajudar os católicos. Kimberly. Pouco antes de repicarem os sinos do Natal de 1957, o meu pai recebeu a notícia de que acabava de nascer a sua primeira filha, Kimberly Lorraine. O seu coração, tal como o da minha mãe, encheu-se de alegria. Os meus pais, Jerry e Patricia Kirk, cobriram-me de orações desde que souberam que eu estava a caminho até hoje. Eles me alimentaram com a palavra de Deus, ao mesmo tempo que me alimentavam com ervilhas e batatas. Batizaram-me, ainda bebê, e me transmitiram a fé desde o primeiro momento. Deram-me bom exemplo, sempre aprendendo do Senhor e crescendo em vida de fé. E o seu amor, um pelo outro e ao Senhor, constituiu um fundamento extraordinário para a minha fé. Que rico patrimônio! Puderam dizer com o salmista: cantarei eternamente o amor do Senhor. Anunciarei a vossa fidelidade de geração em geração. Porque amava os meus pais, amava o Deus que eles amavam. Porque acreditava nos meus pais, acreditava no Deus em que eles acreditavam, acreditava que ele tinha feito o que eles me diziam que tinha feito. Acreditava que a Bíblia era verdadeira porque eles o diziam. Contudo, há sempre um momento em que cada um tem que decidir se as pretensões de Jesus sobre a sua vida são realmente verdadeiras ou não. Um dia, quando estava no 7º ano, tive também essa oportunidade. Criada numa família solidamente cristã, era uma dessas crianças tipicamente boas, que não cometem muitos pecados grandes, exteriores, nem muitos pecados de atitude ou de pensamento. Os pecados de omissão tendiam a ser mais numerosos que os de ação. Mas naquele dia, quando me preparava para ouvir a pregação do Dr. Lloyd Jouvy, tive consciência de como estava longe de Deus. Ouvi o Evangelho de uma forma que me comoveu o coração. Deus me amava e queria que eu vivesse com Ele e para Ele, mas os meus pecados me separavam dele, e esses pecados tinham que ser perdoados para estar perto de Deus. Por essa razão, Jesus tinha vindo. Tive consciência da minha própria necessidade. Pedi-lhe especificamente perdão por esses pecados, dizendo: Jesus, sê o meu Salvador. E acrescentei: quero que estejas no trono da minha vida. Jesus, sê o meu Senhor. Agora, que já não ia continuar avançando pela mão dos meus pais, precisava estar firmemente agarrada à mão do meu Pai Celestial. Mal o pregador acabou de chamar testemunhas ao altar, eu já descia correndo as escadas do anfiteatro e avançava pelo corredor dizendo: sim, Jesus, eu te amo, preciso de ti. Sim, quero que estejas no centro da minha vida. O Salmo 51, versículo 3 diz: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa misericórdia. Pela vossa grande misericórdia, apagai a minha culpa. Essa era a minha oração. Esta experiência levou-me a uma relação completamente nova com o Senhor. Tinha um desejo de conhecer a minha fé como nunca sentirá antes. Queria jejuar, não porque me falassem disso, mas para ser mais de Deus. Tinha fome da Escritura, de ler, de estudar, de memorizar. Esperava com ansiedade a minha confirmação, que ocorreria nesse mesmo ano, não só para partilhar a fé com os anciãos da nossa igreja, mas também para começar a receber a comunhão. Quando pensava em aproximar-me da mesa do Senhor, comparava-a com a experiência do jantar em família, que, dia após dia, a minha mãe nos oferecia. Era o regresso à casa depois das batalhas de cada dia, uma celebração de todos, um festim de amor servido com graça e beleza. Mal sabia eu, então, que esse jantar preparava mais o meu coração para a futura recepção da Eucaristia do que para a comunhão presbiteriana. Tinha a possibilidade de viver a fé de uma forma nova, dando testemunho continuamente, levando a Bíblia em cima dos outros livros, tanto para lê-la como para dar lugar a que surgissem perguntas e conversas, e dava resultado. Ajudando a começar grupos de oração de manhã, antes das aulas. Às vezes, eu era insuportável, mas os convertidos podem ser assim, e muitas vezes dão mais fruto do que os que se mantiveram firmes na fé. Cresci no amor,
deixando que Deus me amasse tal como era, amando a Deus de uma maneira nova e aprendendo a tratar os meus irmãos e irmãs em Cristo. Os 2 últimos anos do colégio estiveram repletos de atividades emocionantes. Dirigi estudos bíblicos, evangelizava e cantava com um grupo cristão juvenil chamado Young Folk, nos serviços de oração das igrejas locais e durante as excursões de verão. Tudo isso me ajudou a formar um sólido grupo de amigos cristãos. Travei também duras mas estimulantes batalhas na escola pública. Costumava dar testemunho da minha fé e era provocada por colegas e professores. Depois voltava para casa e os meus pais me animavam, dando-me mais escritura para voltar à luta. Parecia que estava vivendo o que significava o meu nome. Kimberly quer dizer donzela guerreira em gaélico. Realmente tenho que reconhecer que apreciava muito esses confrontos. E sentia curiosidade por ver se uma universidade cristã apresentaria semelhantes desafios.